Então, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um final de tarde com um webinar da segunda série do ciclo Beyond the Present do ISEG Executive Education. O meu nome é Inês Santos, faço parte da equipa de marketing do ISEG Executive Education e connosco temos hoje o professor Rui Santos, que irá conduzir o webinar com o título Redefining Customer Experience in Turbulent Times. O webinar terá a duração de 30 minutos, com mais 15 minutos de perguntas e respostas, pelo que agradecemos que, se tiverem questões, as coloquem na secção de Q&A que podem ver na parte inferior do vosso ecrã. Vou então passar a apresentar o professor Rui Santos. O professor é licenciado em Engenharia de Sistemas e Computadores pelo Instituto Superior Técnico, pós-graduado em Marketing pelo ISCTE e pós-graduado em Gestão pelo INSEAD. Atualmente é diretor da INPAR. No ISEG Executive Education é co-coordenador do novo programa executivo Transforming Customer Experience, como criar clientes apaixonados. Vou então passar a palavra ao professor Rui Santos. Muito boa tarde, professor. Ora, muito boa tarde, creio que já me consegue ouvir, Inês. Sim, perfeitamente. Perfeito. Muito bem, então, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Vejo que ainda estão alguns participantes a entrar em sala, mas vamos começando desde já, porque realmente, como diz a Inês e com razão, o tempo vai voar. Vamos ter apenas 30 minutos e a experiência dos webinários é que normalmente são sempre 30 minutos que passam muito rapidamente e eu vou, portanto, já colocar aqui no ar a minha apresentação, que vai suportar aqui de alguma forma este meu webinar. Creio que estejam a ver bem neste momento. E por isso vou já então iniciar este tema da gestão de clientes e redefinir a experiência de cliente em termos turbulentos como aqueles em que vivemos não poderia ser mais oportuno, mas também vamos verificar hoje durante esta meia hora que se calhar tempos turbulentos são muito mais frequentes do que apenas quando pensamos em pandemia, e é para isso que todos nós temos de estar preparados nas nossas organizações. Eu agora dispenso aqui as apresentações, a Inês já fez o favor de me apresentar, muito obrigado, Inês, e por isso se calhar consigo aqui saltar aqui já 2 slides e ir ganhando aqui algum tempo. Só agradecer todas as empresas durante estes anos com as quais eu trabalhei e com as quais aprendi muito, e muito daquilo que tenho hoje para partilhar convosco é fruto desta experiência que fui acumulando ao longo dos anos. E entramos desde já na nossa agenda. Eu organizei esta apresentação essencialmente em três etapas, falar um pouco do passado, só para compreender melhor como aqui chegámos e o que neste momento está a marcar de alguma maneira a atualidade. Vamos nos focar essencialmente agora no presente, mas principalmente no futuro, o que nós temos, de que forma temos de preparar as nossas organizações para lidar, digamos assim, com este mega desafio que estamos neste momento todos a viver. Ora bem, começando então pelo início, nada como, já que vamos falar de experiência de cliente, fazer aqui uma brevíssima reflexão sobre o que é isto de uma experiência de cliente, porque muitas vezes quando se fala em experiência de cliente, pensa-se em experiências muito intensas, saltar de paraquedas ou viver umas férias maravilhosas num hotel de 5 estrelas, mas a verdade é que não tem de ser nada disso. Os nossos clientes vivem experiências diariamente. Beber café é uma experiência, receber uma fatura é uma experiência, fazer um pagamento é uma experiência. Aquilo que na prática distingue é que podemos ter todos nós experiências que são elas neutras, podem ser experiências negativas ou experiências positivas. Mas a verdade é que muitas vezes, mesmo sem nos darmos conta, nós estamos constantemente a proporcionar aos nossos clientes experiências, mesmo aquelas em que são eles que tomam a iniciativa de vir ter connosco, e nós, a grande dúvida é saber se em cada um desses momentos as experiências que estamos a proporcionar são positivas ou negativas e que mecanismos podemos usar exatamente para aferir desse impacto daquilo que nós fazemos na vida dos clientes. Uma coisa é certa, hoje em dia já inúmeros estudos permitem constatar que existe uma correlação fortíssima entre aquilo que é a satisfação dos clientes em relação às suas experiências e o seu nível de fidelização. Não é tão direto como nós se calhar gostaríamos, ou seja, olhando para a tradicional escala de 0 a 10 que nos permite medir com probabilidade nós recomendaríamos uma empresa a um amigo ou um familiar,
aquilo que hoje em dia estatisticamente se consegue verificar é que pessoas que avaliam entre 0 a 6 uma experiência, consideram-na na prática má ou fraca, são basicamente clientes em grande risco, ou seja, são clientes basicamente detratores, há uma elevada probabilidade de andarem a dizer mal de nós, mas adicionalmente são clientes altamente vulneráveis a mudar à primeira oportunidade. Mas não deixa de ser menos surpreendente que nesta escala de 0 a 10, as pessoas que tipicamente nos pontuam como 7 ou 8, ao contrário do que nós se calhar imaginaríamos, são clientes que consideram a experiência boa, no entanto mantêm-se indiferentes, ou seja, um cliente satisfeito não é propriamente um cliente fidelizado, é apenas alguém que não tem razão de queixa. E por isso, quer nós queiramos, quer não, quer consideremos que seja demasiado exigente, a verdade é que cada vez mais as empresas precisam de que os seus clientes considerem que as experiências são excelentes, são memoráveis. E só assim é que de alguma maneira começamos a ter aquilo que nós chamamos de clientes fãs, clientes apaixonados, clientes que são muito mais fiéis, clientes que nos andam a recomendar, e se isso no passado era facultativo, hoje em dia começa a ser praticamente obrigatório. Agora, isto merece uma reflexão, que é, então, qual é a diferença? O que é que eu poderei fazer para transformar uma experiência boa numa experiência fantástica? A verdade é que este efeito uau que nós procuramos produzir nos nossos clientes só tem verdadeiramente efeito quando ele é relevante e vai para além do esperado. Ou seja, bom já é aquilo que os nossos clientes estão à espera de ter. Ninguém compra uma televisão e fica surpreendido de chegar a casa e ela funcionar. Como é óbvio, ele foi comprar a televisão e, de alguma maneira, a sua expectativa é que a televisão funcione. Por isso ninguém fica particularmente encantado pelo facto de ter exatamente aquilo que estava à espera. Por isso, realmente as experiências começam por ser marcantes quando algo de diferente acontece. E já agora que estou a falar de uma televisão, posso dar um exemplo. Por exemplo, imaginem uma experiência que se calhar muitos de vós já tiveram e precisamente comprar uma televisão a um hipermercado ou uma loja da especialidade. Ora, as televisões hoje em dia não são propriamente pequenas, normalmente vêm dentro daquelas caixas enormes e por isso imaginem quando finalmente escolhem a televisão, colocam a televisão, o seu mega caixote dentro do carrinho de compras, dirigem-se até à caixa e quando chegam à caixa estão a fazer o pagamento e reparam, entretanto, que tem o carro distante e se calhar está a chover nesse dia. E fazem qualquer desabafo a pensar, oh meu Deus, agora vou ter de levar este televisor até ao carro. Imagine, nesse momento, o empregado que está a fazer o pagamento diz-lhe, mas não se preocupe, se precisar, eu ajudo-a a levar esse seu televisor até ao carro. Certamente que isso irá marcar e criar um impacto e irá pensar, uau, isto eu não estava à espera, isto é relevante, isto é extremamente útil e obviamente esse espaço, essa loja vai começar logo a marcar pontos. Mas repare que este aspecto só marca pontos porque supera as expectativas. Imagina agora que entra numa loja que logo à entrada tem um cartaz a dizer não se preocupe que se comprar os nossos televisores, nós levamos o televisor até ao seu carro. Obviamente, a partir daí, isso já não provocará qualquer efeito uau, porque eu, quando chegar à caixa para pagar, o que eu estou à espera é que me levem o televisor até ao carro e, portanto, já não terá qualquer impacto. Isso significa que leva-nos a outra reflexão, que é exatamente onde é que nascem então as nossas expectativas. E, curiosamente, ao contrário do que nós pensamos, muitas vezes as expectativas dos nossos clientes são formadas a partir de outras experiências que eles têm noutras áreas completamente diferentes. Ou seja, é muito comum nas telecomunicações as empresas compararem-se entre si, é muito comum na banca os bancos compararem-se entre si, mas em bom rigor o que os nossos clientes tipicamente fazem é comparar experiências entre setores de atividade que aparentemente poderiam não ter nada em comum. Deixe-me dar-lhe outro exemplo. Imagina que vai num centro comercial, olha para uma sapataria, decide entrar e enquanto está a experimentar o seu sapato, o empregado super solícito vai começando a trazer sapatos para que possa experimentar do tamanho A, do tamanho B, da cor X, da cor Y. Bem, independentemente de decidir comprar ou não o sapato, uma coisa é certa, irá sair daquela sapataria de certeza com a sensação que foi um atendimento absolutamente fantástico. Agora imagine que à saída dessa sapataria, nesse mesmo centro comercial, atravessa o corredor, entra na loja das telecomunicações e a vontade que certamente irá ter é dizer, olha, importa-se de espalhar aqui à minha frente todos os telemóveis para que eu possa escolher. Certamente que a pessoa da loja de telecomunicações irá pensar, mas nós não fazemos isso, nenhum dos nossos concorrentes o faz, porque é que este cliente tem esta expectativa? O cliente tem essa expectativa porque
plano racional, nós comparamos produtos, serviços, características e preços. Mas no plano emocional nós comparamos muito essas experiências e como nos sentimos em cada momento. E por isso, um atendimento excepcional numa sapataria pode determinar que essa passa a ser, digamos assim, a bitola em qualquer loja que eu vá, entretanto, visitar, mesmo que de outros setores completamente diferentes. E por isso isto leva-nos a uma questão muito interessante, que é, então quem são os meus concorrentes? Se calhar os meus concorrentes não são os concorrentes tradicionais. Se calhar um outro concorrente de uma área completamente diferente, pelo simples facto de proporcionar aos seus clientes uma experiência extraordinária, pode passar a ser o meu concorrente direto. E a verdade é que nós hoje em dia temos concorrentes a surgir em todo o lado. Se eu vos perguntar, por exemplo, se a Uber, no vosso caso em concreto, é vosso concorrente, muitos de vós provavelmente hesitarão e pensarão, não, eu não faço transporte de pessoas, por isso à partida não considero a Uber minha concorrente. Mas atenção, o que é que a Uber trouxe de novo ao mercado? Trouxe aos clientes a percepção de algo que se calhar aqui há uns anos era impensável, é saber que eu no meu telemóvel consigo chamar um Uber e consigo ver exatamente onde é que ele vem. Agora imagine que a sua empresa é uma empresa de entregas ao domicílio. Acha que hoje em dia é suficiente dizer a um cliente a sua entrega irá acontecer dentro de 48 horas? Não. O cliente quer ver a entrega no telemóvel, a vir pela rua fora, até alguém bater à porta e dizer olá, eu sou o seu transportador. Por isso, realmente vivemos num contexto em que o que marca e o que diferencia são verdadeiramente as experiências e a concorrência pode estar ao virar da esquina em qualquer lado. Isso leva-nos também a uma questão que é, bem, mas então nesta altura que nós estamos perante uma pandemia, todos os dias olhamos e recebemos notícias dramáticas, estamos em plena segunda vaga, será oportuno agora estar com esta conversa do encantar clientes e apaixonar clientes? Pois esta é a altura certa, porque é exatamente nos momentos de crise que os clientes mais valorizam quem os ajuda e quem não os ajuda. E por isso, se outras situações, em outros contextos mais neutros, aquilo que nós fazemos pelos clientes pode ser mais ou menos valorizado, neste momento em concreto é absolutamente determinante, porque principalmente em situações em que as pessoas sentem insegurança e temem pela sua saúde, não ficam indiferentes a nenhuma experiência que têm, são super exigentes e significa que não perdoam pequenas falhas e tipicamente valorizam imenso qualquer pequeno gesto que nós tenhamos para com os clientes, desde que nós estejamos nessa predisposição. Por isso, sem dúvida, este é o momento certo para colocar esta preocupação no topo das vossas agendas, nas vossas organizações. E realmente vivemos contextos particularmente turbulentos. Será que na nossa história temos alguma situação equivalente da qual possamos ir tirar algumas lições para nos ajudar a perceber o que nos espera? Bem, na história da humanidade, sempre que vivemos situações de guerra, que são tipicamente situações das mais extremas que nós possamos imaginar em termos de vivência humana, de um dia para o outro, as pessoas perdem tudo, perdem bens, perdem expectativas, perdem dinheiro, perdem sonhos, perdem pessoas, perdem tudo. E o que é que as guerras nos ensinam em termos de comportamentos dos consumidores? Ensinam-nos basicamente há dois fenómenos que conseguimos observar em tempo de guerra. Durante a guerra, tipicamente as pessoas mudam tudo, todas as suas prioridades mudam, mas também logo a seguir ao final da guerra há uma vontade generalizada e enorme de regressar aos bons velhos tempos, aos bons comportamentos, àquilo que as pessoas consideravam que era a sua referência, a sua paz, a sua casa. E a grande dúvida hoje em dia é, nós sabemos que durante esta pandemia muitos comportamentos de consumidores foram alterados, vamos ilustrar aqui alguns deles, a dúvida é saber daqui para a frente quais são aqueles que se mantêm e quais aqueles que vão ser abandonados e vamos regressar a um formato antigo. E é verdade que estes últimos meses pode-se quase já dividir em várias etapas, a um ritmo alucinante. Se calhar logo numa primeira etapa, em março, o que caracterizou os primeiros momentos foi claramente o medo e a prioridade dos consumidores era basicamente dada à sua saúde. Eu recordo que este foi o período em que os portugueses tomaram a iniciativa de se autoconfinarem ainda antes de ser decretado o estado de emergência, o que é bem revelador de qual é que era a preocupação da maioria dos consumidores. Mas logo a seguir entramos em confinamento e a prioridade é dada à autonomia. Foi os primeiros exemplos de corrida aos supermercados, com as pessoas a tentar abastecer-se
porque objetivamente não sabiam o que os esperava. Entretanto, muito pouco tempo depois, começa-se a aproximar as férias e a prioridade é dada à segurança física. Muitas pessoas não foram de férias, muitas pessoas decidiram ficar em casa, e as que decidiram ir de férias privilegiaram claramente espaços que eram da sua confiança e que lhes garantia o mínimo de salvaguarda de risco. Logo a seguir temos o pós-férias e começamos a ver o quê? Uma enorme preocupação com a segurança financeira. Desde logo, não é nada que fosse novo, já vinha atrás, mas cada vez mais as pessoas com a enorme incerteza de se íamos ter segunda vaga, se não íamos ter segunda vaga, se iríamos voltar a ter um confinamento. O nível de poupanças, por exemplo, começou a crescer a níveis que já não se observavam há mesmo muitos anos. E neste momento já estamos a viver numa incerteza generalizada, com um misto de enorme preocupação sobre o que está a passar, mas também com sinais generalizados de saturação. E aqui a dúvida é, bem, perante tantas alterações, todas a acontecerem em tão curto espaço de tempo, será que nós conseguimos fazer uma antevisão do que é que vai ser o nosso futuro, pelo menos no futuro imediato? Será que vamos voltar a ter os comportamentos do passado, ou esta crise de alguma maneira marcou fortemente os consumidores ao ponto de irmos assistir aqui a transformações significativas e nunca mais voltará a ser nada como de antes? Bem, a verdade, a nossa expectativa, e também muito baseado naquilo que observámos no passado, é que os consumidores a nível mundial foram obrigados a experimentar formatos de consumo que nunca tinham experimentado antes. E a verdade é que alguns deles correram bem e daí resultaram memórias e experiências positivas, outras nem por isso, e daí resultam memórias negativas. E muito provavelmente o que nós iremos assistir é tudo aquilo que correu bem, provavelmente vai dar origem a um novo padrão de consumo, mesmo que não seja generalizado, pelo menos a percentagem de pessoas que utiliza aquele estilo de consumo provavelmente vai aumentar significativamente, mas tudo aquilo que as pessoas consideram que a transitória foi desagradável e só o fizeram porque foram obrigados, vão claramente abandonar. E por isso, lembro-me desde logo aqui de dois exemplos. Um caso que tem sido muito discutido é o tema do teletrabalho. Nunca tantas pessoas tinham tido a possibilidade de trabalhar a partir de suas casas e, de repente, aspectos como a formação, aspectos como as reuniões remotas, que era provavelmente não muito representativo, de repente as pessoas perceberam que tem imensas vantagens e até funciona em muitos contextos, e por isso há uma elevada convicção, uma probabilidade de que logo a seguir à crise, mesmo quando já for possível voltar tudo aos escritórios, a percentagem de reuniões e de trabalho feito remotamente vai atingir um novo patamar muito diferente daquilo a que estávamos habituados. Outro exemplo, por exemplo, é o caso do comércio eletrónico. O comércio eletrónico em Portugal e pelo mundo fora, nomeadamente mesmo quando comparamos Portugal com outros países europeus, nunca teve uma expressão muito significativa. Se recolhermos dados, por exemplo, da Associação de Retalho, nunca tiveram uma expressão muito significativa. Existem imensas razões para que isso aconteça, mas é um facto, nunca teve um peso muito significativo. A verdade é que a pandemia obrigou as pessoas a recorrer ao comércio eletrónico porque não tinham alternativa. As lojas estavam fechadas, não se podia sair à rua e por isso as pessoas foram compulsivamente obrigadas a recorrer ao comércio eletrónico. Qual é que foi o impacto prático disto? Muitos deles, as coisas correram bem, tiveram uma excelente experiência, outras nem por isso, mas uma coisa é certa, muitos clientes que nunca tinham tido a oportunidade de experimentar o comércio eletrónico e que o fizeram pela primeira vez, perceberam que esta pode ser uma alternativa. E por isso, este é um bom exemplo de algo que temos elevada convicção de que nada voltará a ser como de antes e muito provavelmente iremos ter, não uma revolução absoluta, mas um novo padrão de consumo e de hábitos de comportamento dos consumidores a que não estávamos habituados antes e que foi basicamente provocado por uma situação de crise que obrigou as pessoas a mudar aquilo que estavam habituadas e que se calhar por sua iniciativa nunca o fariam, pelo menos tão rapidamente. Isso significa que neste momento o desafio é então como gerir a experiência de cliente em contextos de incerteza, quando as organizações se veem perante este desafio, que é zarpar sem saber o que nos espera. Não é nada que nós, portugueses, não estejamos habituados. Temos 500 anos de história de zarpar sem sempre saber o que estamos habituados. E se calhar a questão aqui fundamental não é saber o que nos espera, mas é saber trabalhar em contextos onde não sabemos o que nos espera.
E por isso, nesse contexto, que é o nosso contexto, e se calhar eu acredito profundamente que mesmo depois da pandemia vai continuar a ser a nossa realidade, cada vez o comportamento dos nossos consumidores é mais imprevisível, já o era no passado, tudo indica que no futuro vai continuar a ser, e por isso cada vez mais as empresas vão estar a ser obrigadas a gerir os clientes num contexto onde não sabem exatamente o que encontrar ao virar da esquina. Isto significa que os métodos de gestão têm de se adaptar a esta nova realidade e por isso assentam essencialmente em 3 grandes eixos. A avaliação permanente, uma lógica de flexibilidade e de rapidez e um recurso constante ao service redesign, ou seja, o serviço tem de estar a ser redesenhado permanentemente. E neste programa para executivos, que nós vamos agora arrancar no início do próximo ano, há 8 temas em concreto que vamos aqui dedicar bastante atenção e que eu diria que são aqueles tópicos que qualquer empresa hoje em dia que precise de se capacitar para viver esta nova realidade vai ter de passar a dominar, vai ter de começar a entrar no léxico e glossário diário das organizações. Desde logo, a observação permanente, ou seja, ter um conjunto de ferramentas e de mecanismos que me permita constantemente, permanentemente, continuamente, eu avaliar qual é que é o nível de satisfação dos meus clientes em relação às experiências que estão a obter, e por isso remete-nos para ferramentas de permanente contacto com clientes, voice of the customer, em que eu consiga perceber, à medida que o tempo vai passando, quais é que são as experiências que os clientes estão a considerar más, neutras ou boas, para imediatamente eu procurar eliminar as más e replicar as boas, o que me remete aqui para um ou outro conjunto de ferramentas mais analíticas, que mais do que analisar o passado, a nossa grande preocupação cada vez mais é procurar identificar o futuro. Temos muitos dados nas nossas organizações sobre como é que os clientes se comportam. Temos cada vez mais de saber utilizar toda essa informação para identificar padrões e tendências e modelos de propensão e por isso saber quem é que é o cliente que tem mais propensão para comprar o produto A ou que está mais em risco de deixar de pagar ou que está mais em risco de desistir e por isso estas 2 ferramentas vão estar elas muito conectadas e têm de passar a fazer parte, digamos assim, da gestão diária das organizações. Depois, a própria formato de gestão de projetos é obrigatório mudar. A abordagem clássica de gestão de projeto, em que as empresas primeiro tinham uma ideia fantástica, depois planeavam muito detalhadamente todas as ações e ao fim de alguns meses, provavelmente os novos produtos e serviços ganhavam vida. Ao ritmo a que nós avançamos e a necessidade de estar permanentemente a ajustar, esse já não é o modelo mais adequado. E a abordagem Agile é uma abordagem que nos permite, através de protótipos e de pequenos sprints rápidos, ir lançando em formatos piloto serviços e produtos, testá-los, verificar o que é que tem de ser melhorado e imediatamente corrigir e ir fazendo a mudança em movimento. Isso remete-nos exatamente para esta necessidade de cada vez mais as empresas apostarem em pilotos e protótipos, não só de produtos, mas também de serviços, na convicção de que é muito arriscado fazer um mega investimento, porque o tempo muitas vezes demoram esses mega projetos a acontecer, entretanto tudo mudou e aquilo que fazia sentido na altura da especificação já não faz sentido nenhum quando finalmente os projetos ganham vida. Isso remete-nos para uma ferramenta em concreto que nós vamos desenvolver em detalhe, que é o tema do Service Design, que dentro de si próprio tem uma ferramenta de trabalho, que é o Customer Journey Mapping, que é saber desenhar as jornadas de cliente por forma a identificar de uma forma muito fácil qual é que é a progressão natural de um cliente entre aquilo que precisa e conseguir aquilo que procura, e isto é uma ferramenta absolutamente crítica numa altura em que estamos permanentemente a necessitar de perceber o que é que tem de mudar nestas jornadas de cliente e como é que as podemos melhorar, tornando a experiência de cliente muitíssimo mais atraente. Estas jornadas de cliente vão nos permitir, por exemplo, jogar muito na antecipação e na proatividade de clientes. Deixem-me dar-vos um exemplo concreto. Aqui há uns anos atrás, não sei se recordam, um acidente que aconteceu numa das nossas autoestradas, onde tiveram cerca de 23 carros envolvidos, levou a que muitos daqueles clientes, de um momento para o outro, olhassem para o seu carro e vissem o carro ali particularmente destruído, sem saber o que fazer.
Ora, muitas seguradoras acompanharam o que se estava a passar de uma forma relativamente passiva, mas houve uma que fez algo diferente. Olhou para aquela situação e pensou, de certeza que no meio daqueles associados, peço desculpa, no meio daquela tragédia, estarão certamente lá alguns dos nossos segurados. Deixem-nos ver, junto às autoridades, se já conseguiram fazer o levantamento das matrículas. Vamos tentar ver se algum deles é nosso segurado. E agora imaginem que estão na pele de segurado, numa dessas situações em que estão no meio da autoestrada, com o seu carro completamente destruído, e a primeira chamada que recebem é da vossa seguradora a dizer algo tão simples como: senhor cliente, sabemos que neste momento está envolvido nessa situação particularmente dramática, queremos que saiba, pelo menos da nossa parte, já estamos a tentar tratar tudo o que seja necessário para o poder ajudar. E num dia absolutamente horrível, a única memória eventualmente agradável que esta pessoa leva é da sua seguradora. Mas vamos pensar, será que esta atitude da seguradora é assim tão extraordinária e tão difícil de replicar? Claro que não. Basta saber que numa jornada de cliente, quando eu tenho um acidente, o que é que eu inevitavelmente faço? Ligar à seguradora. Posso fazê-lo ao fim de 10 segundos, ao fim de 10 minutos, ao fim de 2 horas, mas é inevitável que eu ligue à seguradora. Por isso, o que esta seguradora fez através da análise desta jornada foi: porquê estarmos à espera que seja o cliente a ligar-nos quando nós podemos fazê-lo em vez dele? Só temos de trocar aqui a ordem dos eventos. E por isso, através do saber dominar esta ferramenta de trabalho das jornadas de clientes, estas empresas conseguem de uma forma muito mais normalizada e não apenas espontânea, conseguir introduzir surpresa, proatividade e surpreender os seus clientes de uma forma absolutamente regular, mas com impacto direto naquilo que, como víamos no início, é aspectos que são relevantes e valorizados pelo cliente. Outro aspecto muito importante nos dias que correm é o tema da cloud e da virtualização. Vivemos, esta pandemia mostrou-nos cada vez mais as empresas e os clientes precisam ter acesso às ferramentas a partir de qualquer sítio, a qualquer hora, em tempo real, e por isso há aqui um pilar tecnológico que nós também vamos descascar, que é de que forma é que a tecnologia pode ser utilizada ao serviço da experiência de cliente. Mas no final vamos dedicar aqui bastante tempo ao tema das pessoas e das lideranças. Porque não há dúvida nenhuma que a experiência de cliente é muito marcada pela relação humana que há entre as pessoas, sejam dentro da nossa organização e o cliente final. E isto começa desde logo por uma reflexão sobre quem é que são, qual é que é o perfil de colaboradores que se calhar nós precisamos no futuro. Em tempos que já lá vão, em empresas muito hierarquizadas, em que no topo tínhamos pessoas que basicamente sabiam de tudo, e por isso as instruções eram tipicamente transmitidas bottom-down, na expectativa que as pessoas estão na primeira linha de atendimento, basicamente a sua única missão era cumprir exatamente tudo aquilo que lhes era transmitido. A verdade é que o ritmo de transformação hoje torna este modelo incompatível, porque são as pessoas que estão na primeira linha de interação aquelas que se dão conta, em primeiro lugar e em primeira mão, daquilo que são as novas necessidades e as novas tendências de clientes. E por isso, para a empresa poder ser ágil na sua resposta, tem de inverter esta pirâmide, tem de dar muito mais autonomia e criatividade às pessoas que estão na primeira linha, na base da pirâmide, e ter um modelo de funcionamento completamente diferente. Mas isto impacta a múltiplos níveis, porque desde logo, então se calhar o perfil de pessoas que estávamos habituados a contratar já não pode ser o mesmo, se calhar já não queremos ter bons executantes, temos de ter pessoas com elevada autonomia e capacidade crítica de problem solving, mas as próprias lideranças também têm de acompanhar estes novos tempos, porque é radicalmente diferente eu coordenar uma equipa de executantes, onde basicamente eu, enquanto chefe, sou eu que dou as orientações e basicamente o que me interessa é que as pessoas cumpram as orientações e eu estou lá para controlar esse cumprimento de regras. Outra coisa completamente diferente é eu querer ter à minha disposição uma equipa de elevado desempenho, com pessoas com uma elevada capacidade de sentido crítico, que encontram soluções para todos os desafios, mas que também me desafiam a mim permanentemente enquanto líder, com muitas vezes posições e ideias que eu próprio nunca me tinha ocorrido. E haverá pessoas que conseguem dinamizar e potenciar ao máximo as suas equipas, e outros, infelizmente, vão se sentir ameaçados por esta realidade e não vão conseguir gerir isso. Por isso, uma parte importante deste nosso curso vai exatamente incidir sobre esta importância de mudar culturas, mudar lideranças e a criar equipas de pessoas verdadeiramente apaixonadas. E por isso,
Eu deixaria esta minha intervenção com uma frase final, que é esta: não é o que dizemos nem o que fazemos aos clientes, é como os fazemos sentir. É isso que marca, é isso que eles vão recordar, e é isso que de alguma maneira vai determinar se vamos ter ao final do dia clientes tristes, desiludidos, detratores, ou clientes fãs, apaixonados, fidelizados e promotores. Dito isto, convido-vos realmente a consultar no site do IDEF a informação sobre este nosso programa para executivos, que vai arrancar no dia 21 de janeiro e cujas inscrições estão abertas, e gostaria muito mesmo de vos ver lá. Tenho a certeza que temos aqui muitas ferramentas práticas para vos transmitir, que vão considerar muito úteis para o vosso dia-a-dia. Estou à vossa disposição para perguntas. Creio que consegui cumprir o tempo aqui mesmo à risca, são 18h47, exatamente meia hora, tal como tínhamos combinado, Inês. É verdade, professor, fomos mesmo pontuais. Resta-me então agradecer-lhe por esta excelente apresentação, que julgo que foi bastante enriquecedora para todos. Gostaria então de começar por lhe colocar questões que nos foram chegando pelos participantes ao longo do webinar. Temos aqui uma primeira questão que foi colocada, que refere que anteriormente o produto e a produção em si eram mais importante para as organizações, e a satisfação do cliente pouco importava. E a pergunta então é que em que altura se deu então esta mudança de paradigma em que a satisfação do cliente passou a ter mais relevância? Ora bem, independentemente dos aspectos históricos, ou seja, exatamente quando é que isso aconteceu, a verdade é que hoje em dia é absolutamente evidente que faz toda a diferença. Eu vou só contar aqui uma história também muito rápida, só para dar um exemplo, porque muitas vezes quando nós afirmamos que a fidelização acontece às experiências e não propriamente aos produtos e serviços, haverá logo quem pense, não é bem assim. Por exemplo, eu lembro-me do caso da Apple, eu lembro-me do caso de uma Mercedes ou BMW, eu lembro-me do caso de uma Coca-Cola, etc. E eu penso, existem milhares de fãs que são seguidores daquele produto em concreto. Mas será que é mesmo assim? Lembram-se da Nokia. Lembram-se certamente da Nokia aqui há uns anos atrás e lembram-se como havia milhões de fãs e seguidores da Nokia e muitas pessoas que diziam, adoro a Nokia, nunca irei mudar. Então porquê que mudaram? Mudaram porque, a dada altura, surgiram no mercado produtos mais interessantes, mais sexy, mais baratos, whatever. Ou seja, a fidelização aos produtos esgota-se quando surge algo melhor. Basicamente essa é que é a questão. Mas na relação entre pessoas e na relação entre pessoas e empresas, existem outros parâmetros intangíveis, como é o caso da confiança, que é muito difícil replicar pela concorrência. Ou seja, se eu tiver uma relação com uma empresa que já várias vezes me deu sinais de que é uma empresa de confiança e que me merece a confiança, se me aparecer outra empresa mais barata, tem aqui um enorme desafio para vencer, porque provavelmente vai-me dizer, olha, porque não muda para nós que nós somos mais baratos. E um cliente fã é aquele que diz, olha, eu até sei que são mais baratos, mas eu sinto mais confortável em continuar a trabalhar com esta empresa porque me merece mais confiança. E não adianta de nada a outra dizer, nós também somos de confiança, porque a confiança não é equiparável como se fosse um bem tangível em que eu consigo comparar o A contra o B. E por isso, este é o grande objetivo, até porque isto só acontece, isto que eu acabei de referir só acontece se realmente a empresa original desenvolver esses laços de confiança com o cliente. Porque se não o tiver feito, no dia em que aparece uma coisa melhor no mercado, o cliente está super vulnerável e vai embora. Prova disso é nós fazermos muitas vezes estudos de satisfação de clientes. Sabemos que existe uma percentagem muito significativa de clientes satisfeitos e de repente uma empresa concorrente lança uma campanha e perdemos imensos clientes. E uma pessoa pensa, mas como é possível? Então os clientes estavam satisfeitos? Estavam satisfeitos, mas não estavam fidelizados. E essa é que é a grande diferença. Não sei se consegui responder à questão, mas basicamente hoje em dia, independentemente de exatamente do momento na história em que isso aconteceu, hoje em dia, trabalhar a confiança dos clientes é absolutamente determinante se eu quiser estar minimamente blindado aos ataques da minha concorrência. Nunca estarei totalmente blindado, mas não custa nada ter pelo menos um primeiro nível de fidelização.
Muito obrigada, professor. Julgo que a questão ficou muito bem esclarecida. Temos agora aqui também uma questão relacionada com o programa do Transforming Customer Experience, que o professor falou, em que temos aqui um participante que pergunta se o programa fará sentido para alguém em início de carreira e com um background de outra área. Muito bem. Fará todo o sentido. Um dos grandes desafios que nós temos enquanto corpo docente a esta distância ainda não sabemos exatamente todos os participantes que vamos ter e por isso, mais próximo, vamos ter certamente a possibilidade de ajustar o máximo possível cada uma das edições às pessoas que lá vamos ter concretamente, até para garantir que elas se revêem naquilo que estamos a falar e levam dali ferramentas práticas que possam utilizar. Mas desde já antecipamos que vamos ter certamente pessoas, algumas com uma vastíssima experiência, mas que ainda assim sentem a necessidade de consolidar todas estas ferramentas e também quem agora começa tem a vantagem de, em vez de ter de descobrir o caminho pelos seus passos, leva dali já um framework sobre tudo aquilo com o qual se tem de preocupar. Para além das pessoas que estão agora a começar a entrar nesta área, mesmo aquelas que já estão nesta área há bastante tempo, eu recordo que este mundo está a uma aceleração tão acentuada que todos os dias estão a surgir ferramentas novas que já não são propriamente facultativas, mas acabam por ser praticamente obrigatórias para conseguir lidar com estes tempos de elevadíssima incerteza. Muito obrigado, professor. E temos aqui mais uma questão, em que um dos participantes pede um comentário em relação ou seja, como é que um profissional freelancer se pode adaptar a estes tempos, na sua relação com os clientes e no sentido em que ele tem de fazer tudo nessa relação. Ou seja, de que forma é que o profissional de freelancer se adapta então hoje nestes tempos e adapta a sua relação com os clientes? Sem dúvida. O profissional freelancer é uma empresa em si mesmo, não é? É o Eu SA. Ou seja, o profissional freelancer tem de desenvolver em si mesmo um conjunto de competências que vão muito para lá daquilo que é apenas a sua competência técnica. A menos que, milagrosamente, a sua competência técnica seja tão rara e tão especializada que se pode dar ao luxo de estar quieto e sossegado, porque os pedidos não param de cair. Mas em condições normais, a pessoa tem de desenvolver o marketing, tem de desenvolver as vendas, tem de desenvolver a entrega, tem de desenvolver o pós-venda, ou seja, tem de fazer o circuito integrado de gestão dos seus clientes. E por isso, há todo um conjunto de ferramentas que são tão aplicáveis a um indivíduo como a uma organização, ainda que, obviamente, as organizações, à medida que estamos a falar de organizações bastante complexas, com múltiplas unidades de negócio, etc., etc., exigem depois também formas muito específicas de gerir pessoas, gerir equipas, gerir projetos, gerir processos. Mas, no essencial, mesmo o profissional de freelancer necessita desenvolver todas estas competências que vão para lá daquilo que é as suas competências técnicas tradicionais. Muito obrigada, professor. Eu julgo que ainda temos aqui algum espaço para fazer mais uma questão, se concordar. Temos aqui algumas questões, algumas delas, de certa forma, perguntam o mesmo por palavras diferentes. Vou então aqui pegar numa delas que pergunta se como é que se cria uma relação de confiança com um cliente à distância, através de e-mail e telefone. Ou seja, quais é que são as melhores formas para criar essa confiança para que essa confiança possa substituir uma reunião presencial que em Portugal ainda é um fator importante. Ok. Eu se calhar responderia a esta pergunta destacando que a melhor regra para criar confiança em qualquer relação é eu dar primeiro antes de procurar colher. Como se diz o ditado, plantar primeiro para colher depois. E isso, obviamente que a relação presencial pode ser crítica, mas nada impede de o fazer através de qualquer outro canal, através de outra abordagem. Eu vou também aqui, eu gosto de dar exemplos, porque às vezes os exemplos ilustram muito melhor do que a teoria. Aqui há uns anos atrás tivemos a oportunidade de dar formação a técnicos instaladores, reparadores que vão à casa das pessoas reparar máquinas de lavar.
E na altura um dos grandes desafios é que não se conseguia que os técnicos vendessem produtos da empresa. Como é óbvio, havia uma resistência enorme por parte dos técnicos, que sempre tinham sido técnicos e não se consideravam minimamente habilitados nem confortáveis em entrar em casa de um cliente e dizer: olha, temos aqui produtos e serviços para a sua máquina, de todo. E realmente era uma barreira difícil de ultrapassar. Como é que gerimos esta situação? Junto dos técnicos treinámos a seguinte abordagem. A ideia é que sempre que ele entrasse em casa de um cliente, antes de falar dos produtos ou dos serviços, a primeira coisa que ele deveria fazer, e bem, tipicamente os técnicos são muito bons a fazer isso, era explicar ao cliente passo por passo qual é que é o problema da máquina, o que é que tem de ser feito, o que é que ele está a fazer para a reparar. E, principalmente, durante todo esse processo, enquanto está em casa do cliente a reparar a máquina, aproveitar todos os minutos para ir dando conselhos ao cliente do que é que ele deveria fazer para que aquela situação concreta não se voltasse a repetir. Isto tem um impacto brutal na cabeça do cliente, porque o cliente vai estar a olhar para aquele técnico e vai pensar: este técnico é de confiança, porque ele ganha dinheiro cada vez que cá vem a casa. Por isso, se ele me está a dar estas indicações, é porque me está a colocar a mim à frente dos interesses dele. Por isso, depois de toda esta visita a acontecer e depois de eu conquistar a confiança do cliente, se no final, e apenas no final, eu disser ao cliente: olha, já agora, deixe-me dizer, de agora que eu o conheço e sei como é que utiliza a sua máquina, uma recomendação adicional que eu faria era, por exemplo, utilizar alguns dos produtos que nós temos, como o A, o B e o C, que eu considero que são especialmente úteis para si. Nesse caso em concreto, já vamos encontrar um cliente com enormíssima receptividade, muito diferente daquela se eu tivesse me sentido assediado logo no início. Ora, esta abordagem que eu estou aqui a descrever pode ser feita em qualquer canal. Não há nada que me impeça no canal de e-mail ou no canal chat ou em qualquer outro canal de eu ter um mindset, uma preocupação de dar primeiro antes de distrair a seguir. Até porque um dos elementos fundamentais na relação com clientes é exatamente mudarmos de uma lógica transacional para uma lógica relacional. Isto tem impacto financeiro, porque eu às vezes tenho de perder dinheiro em alguma transação, mas investir naquilo que nós chamamos o Customer Lifetime Value, que é quanto é que vale o cliente do ponto de vista financeiro ao longo do tempo. E às vezes mais vale perder um pouco no início, mas ter um cliente fidelizado durante muitos anos, do que querer numa única transação tirar o máximo partido comercial daquela transação e matamos a relação e nunca mais voltamos a ver aquele cliente. Muito obrigada, professor. E estamos então a chegar ao fim deste webinar. Peço desculpa a todos, mas como prova da relevância do tema e desta apresentação, tivemos muitas questões a que não conseguimos dar resposta e, portanto, peço desculpa por isso. Resta-me então agradecer ao professor Rui Santos pela excelente intervenção e pela resposta às questões colocadas, e agradecer a presença e a participação de todos os que estiveram connosco neste final de tarde. Só dar mais uma nota de que o próximo webinar do ISEG Executive Education será no próximo dia 9 de dezembro e terá como tema B2B Sales Performance, Management and Culture, e será conduzido pelo professor Rui Franco. Uma vez mais, muito boa tarde a todos e muito obrigada. Muito obrigada, professor. Muito obrigado.